Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todos vocês aí. Olha a gente chegando mais uma vez para trazer um pouco de uma palavra que é grande na sua extensão. E hoje eu quero aproveitar que nós vamos estar falando um pouco da palavra de Deus, resumindo aquele texto que nós falamos a semana passada com vocês. Hoje eu quero transmitir para vocês algo da palavra de Deus para o coração de todos vocês que sempre têm acompanhado o nosso trabalho. Amanhã nós vamos estar na igreja Visão de Águia, na cidade de Candeias, ministrando a palavra de Deus. E eu quero convocar todos vocês que participam com a gente para que a gente possa estar lá louvando e adorando ao nome do Senhor. E quero aproveitar a oportunidade que estou com vocês nesse momento para pedir para vocês, para a gente compartilhar o nosso trabalho, certo? Aí nas redes sociais, porque é necessário para que a gente possa, junto com outras pessoas que estão com a mesma visão de ministrar a palavra de Deus, certo? Quero mandar um abraço para Adeilson Santos, que acaba de entrar agora nas nossas redes sociais. Nós estamos falando nos últimos dias sobre a melhor informação para o pregador, para o pastor, para o ministro, que é transmitir a palavra de Deus, pregando ela com todo direito. E eu quero aproveitar a audiência que eu tenho com os nossos internautas, com os nossos amigos, pastores e líderes, que nós estamos na cidade de Candeias, trazendo, transmitindo informações e notícias sobre a palavra. Ontem mesmo nós estivemos na igreja Assembleia de Deus, Águas que Corre, que é administrada pelo nosso pastor e amigo Roberto. E a gente pôde trazer uma mensagem ontem muito boa, onde a mensagem ela foi contextuada. E os crentes que lá estavam receberam a palavra e transmitiram a palavra para os corações daqueles que estavam ali participando. E hoje nós queremos falar para vocês a forma de nós nos conduzirmos dentro do tema, que é muito importante para os líderes, para os pastores, como a gente proceder a mensagem e pregar o evangelho, de forma que a gente traga vidas para o reino de Deus, sem precisar ofender as pessoas, porque nós não precisamos ofender ninguém para falar do amor de Deus e da palavra do Senhor. A gente sabe que o reino de Deus, ela precisa de pessoas igual a mim, igual a você, que são adoradores para transmitir essa mesma palavra. Então nós estamos a cada tema transmitindo uma informação para que os pregadores, os líderes, os pastores possa desenvolver o que é necessário para a sua igreja, o que é necessário para você ministrar na sua igreja. E a gente sabe que é necessário ter conhecimento. Hoje eu vou falar sobre o poder da igreja quando ela está orando, o poder da igreja quando nós estamos louvando a Deus e vivendo uma vida espiritual. Esse ano de 21, eu escolhi priorizar a obra de Deus, priorizar o reino de Deus, levar o reino de Deus aos corações das pessoas com mais veemência. Porque eu entendi, durante o período que nós tivemos passando em algumas cidades, que às vezes nós trabalhamos mais para o homem do que para Deus. E quando nós entendemos que quando nós trabalhamos mais para o homem e se esquecemos de Deus, eu pude perceber que tem alguma coisa errada. Porque se Deus é o nosso patrão, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre, Ele é aquele que cuida da gente, Ele é aquele que cuida das nossas vidas. Então eu parei e comecei a meditar que nós devemos nos movimentar este ano, porque passamos um ano de 2020, um ano muito atribulado. E eu recomendo à igreja de Deus, à igreja do Senhor, que nós devemos dobrar a oração. Nós devemos dobrar a forma de orar mais para que a gente possa obter muito mais poder e vantagem para glorificar o nome do Senhor.
Isso me fez entender que a igreja do Senhor, ela está perdendo aquela qualidade que ela tinha. Isso não quer dizer que são todas as igrejas, que são todos os pastores. Isso não quer dizer que são todas as denominações que protestam a fé. E hoje nós vamos falar do poder da igreja que ora. Por que a igreja que ora, ela tem mais autoridade para expulsar os demônios? Por que a igreja que ora, ela prega mais a cura, ela prega mais a salvação? Por que a igreja que ora, ela anuncia mais o reino de Deus, os céus? Essa é uma pergunta que fica no momento nos ares. Por que a igreja que se dedica mais a buscar a presença de Deus, ela é sofredora? Por que a igreja que clama a Deus, que ora mais, ela é perseguida? É claro, é evidente que a gente sabe que quando nós estamos buscando a Deus, as lutas, ela dobra e ultrapassa os limites, porque você está fazendo a vontade espiritual, a vontade daquele que é Deus, a vontade daquele que é supremo. Então eu pude perceber que a igreja que está vivendo em oração, ela está habilitada a orar sobre os enfermos, a orar sobre os doentes, a orar sobre aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão passando pelo mundo espiritual e está tendo uma qualidade de vida muito baixa, aonde ele não tem tempo nem mais estar na igreja. Ele perde o equilíbrio, ele perde a emoção, ele perde o contexto de estar na súplica e na casa de Deus, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Então eu pude perceber que diante dos temas que nós temos pregado, eu voltei mais a entender que Deus, ele estabelece nas nossas vidas o poder da igreja que ora. E quando a igreja, ela está determinada junto com os seus membros, juntos com os obreiros, juntos com os pastores, e ela está se reunindo em oração, eu tenho a plena certeza que o milagre vai acontecer sim. Eu tenho a plena certeza que a manifestação de Deus, ela vai acontecer na vida daqueles que está buscando. Ora, eu digo isso porque a gente vê que as igrejas dos últimos tempos, ela tem mudado a sua qualidade de oração. Não se vê mais a igreja, ela orando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não se vê mais líderes passando momentos de consagração em jejum e estabelecendo na vida das pessoas aquilo que elas precisam. Assim como no hospital tem os seus médicos, os profissionais de cada um da sua área, assim é a igreja. A igreja tem os pastores e os líderes que recebem a força divina, recebem a orientação espiritual para poder ministrar uma palavra, pregar uma palavra, orar em nome de Jesus e o milagre ser realizado. Então eu pude perceber e pude analisar que diante dos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas estão preocupadas muito mais com a sua vida material, com a sua vida secular. E isso não quer dizer que eu esteja negligenciando que você não venha estudar, que você não venha trabalhar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que nós temos que ter equilíbrio e manifestar aquilo que Deus também fez nas nossas vidas. Porque eu entendi que as nossas experiências, elas só acontecem quando nós temos uma ação a divulgar na presença de um Deus Todo-Poderoso. Então, o poder da igreja que ora. A Bíblia fala, está escrito lá em Lucas, no seu capítulo 1 a prosseguir, a forma como a igreja orava na época que a igreja estabelecia o poder e a unção de Deus. A Bíblia fala no livro de Atos, a igreja se reunia nos tabernáculos, nos santuários, a igreja se reunia nos espaços que tinha para clamar e buscar a presença de Deus. E isso é muito importante, a gente nos reunirmos para louvar a Deus e consagrar as nossas vidas para Deus. Talvez você que nesse momento está me assistindo, talvez você que abriu agora os seus smartphones e está agora nas redes sociais, através dos grupos de WhatsApp,
você que está agora no Facebook, e de repente você abriu o Facebook e está ouvindo esta palavra que nós estamos ministrando. Palavra essa que faz a mim entender que o poder da igreja que ora é diferenciada no mundo que nós estamos vivendo. E nós precisamos viver esse poder da oração para a gente realmente receber o que o próprio Espírito de Deus tem conduzido das nossas vidas. Eu pude perceber que com algumas experiências nós precisamos estar com o manual, a Bíblia Sagrada, nós precisamos estar com livros que tenham respaldo bíblico para a gente orientar o povo e trazer uma informação dos céus. Então os pastores, os líderes, os evangélicos, aqueles que processam essa fé, devem estar preparados. Eu pude aprender com alguns textos que nós precisamos ter hora para a gente agir. A gente precisamos esperar em Deus para o momento do que a gente vai fazer na obra do Senhor. E eu pude perceber que o silêncio, ele fala muito mais do que uma palavra branda, do que uma palavra dura, do que uma palavra feita em momentos. E nós devemos esperar a hora de agir. O apóstolo Paulo, ele declara em 1 Coríntios, ali as igrejas, dizendo o seguinte, que ele tinha de tudo, fazia de tudo, mas no momento de ele estar bem próximo de Deus, ele dobrava o seu joelho para buscar a presença do Todo-Poderoso e ele sentia que o Todo-Poderoso manifestava-se a sua presença na vida dele. E quem conhece a história de Paulo sabe que Paulo, antes de se tornar o Paulo, ele era Tácio. Ele era perseguidor da igreja. Ele era um homem que, pelos seus conhecimentos, ele perseguia o povo de Deus, perseguia a igreja, mas ele tinha algo que um dia foi se manifestado quando o próprio Deus achou por bem de escolher a Paulo, certo? Para concluir o ministério aqui na terra. E segundo informações da Bíblia, a gente percebe que Paulo, ele realmente mostrou, declarou, enfatizou, ensinou as igrejas, tanto nas Ásia, e mostrou as igrejas de Filipenses, as igrejas que pertenciam àqueles sacerdotes que ali estavam buscando a presença de Deus. Paulo chegou a dizer a Timóteo que ele fosse realmente conhecedor da verdade, que ele tivesse a maestria de pregar a palavra de Deus sem nenhum medo de oferecer para algumas pessoas o verdadeiro conhecimento da parte de Deus. Então o que nós precisamos? Precisamos amadurecer as nossas mensagens, os nossos textos, precisamos amadurecer os nossos conhecimentos para que a gente possa ministrar uma palavra. Hoje a gente percebe que existem igrejas que pregam a palavra de Deus e cada um tem a sua oratória e tem uma missão a favorecer. Hoje nós temos igrejas que simplesmente pregam o reino de Deus, declarando toda a verdade, falando sobre o céu, sobre o inferno. Já tem outras igrejas que é uma terapia, onde as pessoas vão simplesmente para relaxar a sua mente, o seu corpo, mas sai dali sem um conhecimento para onde vai e qual será a sua eternidade. Então o que nós precisamos? Precisamos obter o poder da oração. E eu estava meditando em alguns textos já descritos e pude perceber que as igrejas, ela na sua época, ela tinha um contexto, certo, de adoradores. E eu pude perceber que muitos homens de Deus que tiveram vitória, eles não só tiveram vitória porque existiam pessoas que o seguiam a eles. Eles tinham vitória porque eles determinavam dentro de um patamar a oração em primeiro lugar. Eu não sei se você hoje já acordou, já fez a sua oração, seja ela o Pai Nosso, seja ela a sua oração falada, seja ela a sua oração cantada, porque o mais interessante é a gente estar orando a Deus e suplicando a Deus com toda autoridade, com toda a força e com todo o poder. Então nisso eu pude descobrir que a oração, ela tramita a nossa fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se espera e a prova daquilo que não se vê. A gente tem que mudar algumas características hoje de sermões para que a gente possa conseguir ganhar vidas para as pessoas que estão lá fora, conseguir ganhar estas vidas para Cristo através de um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno, um evangelho de comprometimento com a palavra.
Precisamos mudar alguma forma de nós pregarmos para não ficarmos com as mesmas mensagens contextuadas. Ou seja, aqueles textos, cantou o hino, chamou para alguém para dar uma oportunidade e depois repetir de novo e cantar mais outro hino e ler aquele mesmo texto que leu no outro dia. Os pregadores, os adoradores, nós temos que ter consciência que o poder da oração, ela pode fabricar um contexto diante do texto daquilo que nós vamos trazer o sermão. Por quê? Entendemos que um dos maiores pregadores não é aqueles que têm a fama. Os maiores pregadores não é aqueles que têm o título. Os maiores pregadores para mim é aquele que tem a disponibilidade de estar fazendo a obra de Deus com oração. Os maiores pregadores para mim são aqueles que determinam diante de Deus a vontade de estar orando, buscando a presença de Deus para que os milagres aconteçam. Quem não se lembra aqui que Pedro, ele como pescador, certo? Ele como pescador de peixe daquela época, ele tinha a forma técnica de ir para o mar e chegava no mar, ele tinha o momento certo de jogar a rede e pescar os peixes. Nós como pescadores de almas, de pessoas que queremos levar para o reino de Deus, temos que ter a sensibilidade de compreender que nem todo mundo está preparado para ouvir certo tipo de comentário, certo tipo de palavra, diante das vivências que eles estão vivendo. Eu quero deixar bem claro aqui que isso vai lhe trazer muito mais pessoas para o reino de Deus do que muitas pessoas que você muitas das vezes expulsa com a palavra. Quando você fala, quem não aceitar a Jesus vai para o inferno. É evidente que nós sabemos que quem pratica a iniquidade, quem pratica o pecado, quem vive no pecado, a tendência no futuro, se não se arrepender, se não mudar de vida, é chegar até aquele grande dia e ser julgado e ser lançado no inferno. Mas nós que somos ganhadores de vidas, somos pessoas que estamos preparando pessoas para o reino de Deus, nós temos que trazer uma palavra que venha convencê-los a entender quem é Deus, entender quem é Cristo, entender quem é o Espírito Santo e a partir daí a gente resumir que ele realmente abra o seu coração e aceite a palavra que é poderosa. A partir daí a gente pode depois trabalhar essa pessoa, mostrar a essa pessoa as realidades, a convivência da história, a convivência da vida, para que essas pessoas se convertam e possam ter um futuro espiritual muito melhor do que o meu e do que o seu. Mas para isso, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela tem que ser anunciada e pregada de forma que a gente não espante as pessoas e não tire as pessoas da presença de Deus. Porque quando alguém chega até a igreja, para mim, já é o máximo. Só de a pessoa sair da sua casa para ir para um templo evangélico, chega lá ouvir um sermão, que muitas das vezes eles mesmos não entendem nem o que é que o pregador está pregando. E quando ele se encontra lá com um pregador, que são aqueles tipos de pregadores que fala mais línguas estranhas do que traz um texto para que eles aprendam, porque eles não estão sabendo aquele tipo de texto, aquele tipo de informação que eles estão realmente absorvendo naquela hora. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos de um evangelho que realmente a gente traga essas pessoas para o reino de Deus, que a gente possa ensinar essas pessoas como ele conviver bem próximo de Deus e a partir daí essas pessoas passar a viver um dia melhor com Deus e que eles possam, através do Espírito Santo, junto com líderes e com pastores que têm conhecimento bíblico, trazer para eles sempre aulas, oração, consagração, para que eles, na verdade, se habilitem a viver e a sobreviver os dias maus que são muitos. Então nós precisamos orientar essas pessoas para que cada igreja que você, na verdade, dirija, que cada igreja que você palestre, que cada igreja que você pregue, você tenha consciência que a fama, ela é temporária, a fama não é eterna. Principalmente quando nós chegamos à nossa idade, principalmente quando nós chegamos a um momento que já não estamos mais com aquela força, com aquela rigidez. Então a gente sabe que muitas pessoas querem galgar a fama, a expressão de estar dentro do projeto do status, só para apresentar o seu trabalho e ser reconhecido pelos homens. O que eu vejo de importância é a gente levar um evangelho com toda a sabedoria, com um evangelho de conhecimento, porque evangelho ela é diferente de status. Evangelho para mim é sofrimento, evangelho para mim é reconhecimento,
Evangelho para mim é renúncia. Evangelho para mim é a gente não permanecer mais na iniquidade, no pecado. Evangelho para mim é restaurar aqueles que estavam nas drogas, aquele que estava no álcool, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão passando por uma vida espiritual já distante da fé, distante da palavra. Então eu compreendo que a fé, ela pode produzir essa situação. Então, para entender isso, eu preciso que vocês compreendam que o reino de Deus é tomado à força. Então, os pastores, os líderes, aqui na cidade de Candeias, em São Sebastião do Passé, Madre Deus, Amélia Rodrigues, Feira de Santana, Simões Filho, Camaçari, Salvador, e outras regiões metropolitanas que nós estamos bem próximo, Abrantes, Jauá, Porto de Sauípe, Alagoinhas, Irará, Humildes, essas regiões onde tem os pastores que estão, na verdade, junto com a gente, precisamos fazer esse contexto para a gente ganhar vidas e começar a tramitar uma palavra de fé e convidar aqueles obreiros que estão decepcionados, angustiados, que já estão lá, já decepcionados com tudo e não tem mais condições de retornar para o reino de Deus. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos abraçar estes homens, estas mulheres, este jovem e trazer para o reino de Deus para que a gente possa crescer isso em células. Eu quero aproveitar a oportunidade, eu quero mandar um abraço para o meu bispo Carlos Marques, que está agora no Rio de Janeiro, neste momento, certo? Lá no gabinete da ADCEP Brasil, da Assembleia de Deus Central do Pilar, lá em Duque de Caxias. Meu bispo, eu quero mandar um abraço para sua família, para todos os irmãos aí, todos os obreiros que realmente estão agora nos assistindo. O Senhor nos representa e nós estamos aqui na Bahia representando a Conajup Brasil, a Conaí, fazendo aquilo que nós mais gostamos, que é pregar o reino de Deus e anunciar o Evangelho. E nas nossas lives que nós estamos fazendo a partir de agora, é para tramitar que nós precisamos de obreiro mais próximo da gente, os obreiros que estão afastados, desviados, que fugiram da presença de Deus por qualquer outro motivo. Nós estamos dando força, dando sustentabilidade, dando crédito para movimentar a sua vida espiritual. Então você tem a participação nossa de ajuda e de apoio. A semana passada eu fiz a live falando sobre as afiliações pastorais, as afiliações de bispo, de apóstolo, de diácono, de auxiliares, de cooperadores e de obreiro. Eu disse para vocês como vocês podem proceder aqui no estado da Bahia, junto com a gente, para que a gente possa levar até o bispo maior, que representa o nosso ministério, que representa o seu ministério, como a gente conquistar essas pessoas e daí a gente prosseguir nessa fé. Então, voltando para o fato da igreja que realmente precisa ter o poder da oração. Por quê? Atos no capítulo 24, versículo 25, o fato que a oração era partida integralmente e constante na vida diária dos discípulos. Ficava muito claro a passagem como se um dia Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração, às 3 horas da tarde, quando ele estava orando, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João, ele tinha a importância de 3 horas da tarde contemplar a presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu quero dizer para vocês que a oração, para você que tem igreja, para você que é pastor, para você que é líder, você só vai ter sucesso e só vai obter sucesso se você estiver vivendo uma vida realmente de oração. Você sabe por que sua igreja ela não está com muitas pessoas? É porque você ainda não inovou um contexto dentro da sua congregação. Mas o primeiro contexto para você ganhar vidas para o reino de Deus é você manter a igreja em oração. É você manter a igreja em adoração. É você manter a igreja dentro da disciplina, dentro da responsabilidade. E Pedro e João, ele tinha como base, às 3 horas da tarde, ele subia ao monte, ao templo, para buscar a presença de Deus. Pastor e líder que não ora, ele não pode ser bem-sucedido ou tomar a frente de um ministério ou a frente de uma igreja. Pastor que não tem realmente o ideal de estar consagrando a sua vida e orando, fica difícil para crescer o reino de Deus e crescer a obra que Deus lhe confiou. Então nós observamos que no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Atos capítulo 10, versículo 9.
A oração e a ministração da palavra tinha prioridade ao serviço. Só que hoje a gente entende que o louvor está sendo prioridade mais do que a palavra. Eu não tenho nada contra o louvor. Eu acho que cada igreja deve criar um ministério de louvor, um ministério de adoração no período de cada culto. Os levitas deverão adorar a Deus por 15 minutos, por 20 minutos. Enquanto isso, os pastores se preparam, aqueles que vão palestrar, que vão ministrar, para entregar uma palavra poderosa, uma palavra de fé, uma palavra revelada, uma palavra cheia da graça de Deus, que é o mais importante. Então nós observamos que os discípulos, eles tinham esse compromisso. Eles escolhiam entre eles 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Por que os homens eram escolhidos dessa forma? Com bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque o ministério da palavra era muito importante. Atos capítulo 6, verso 3 a 4. Nós já estamos vivendo nos últimos dias e precisamos escolher pessoas que realmente sejam específicas na oração. Quando nós selecionamos levitas que abra o culto e ele venha adorando a Deus, é porque é importante que a oração estabeleça a adoração. Porque o procedimento do louvor, ela é importante quando nós estamos em adoração. E a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, só poderá acontecer se nós estivermos vivendo aquilo que era escolhido entre os discípulos. De 7 homens, escolhia aqueles que tinham testemunho, que tinham sabedoria e que tinham uma boa administração sobre a palavra de Deus. Então Pedro e João, junto com os discípulos, tinham essas características. Nós vemos muitos casos específicos sobre a oração, elemento presente. Quem não se lembra de Estevão? Você lembra de Estevão? A Bíblia fala que Estevão tinha um bom exemplo. Orou em momentos mais difíceis da sua vida e da sua própria morte. Nosso irmão Estevão, que foi morto, ele era um homem contemporâneo na oração. No momento da sua morte, foi o momento que ele mais orou. Foi o momento que mais difícil da sua vida, sobre a própria morte. Enquanto apredejava Estevão, Estevão estava ali orando. O Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não considere os culpados destes daqueles que estão vivendo em pecado. Foi a oração de Estevão. Dito isto, ele adormeceu no momento, mas ele foi apedrejado, foi morto, mas ele adormeceu naquele momento. Atos capítulo 7, versos 59 e 60, diz que Pedro e João oravam pelos samaritanos, confirmando a nova fé que estava e confessava. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo isso, foram lá falar com Pedro e João. E estes chegaram, oraram para que eles recebessem a presença do Espírito Santo. É por isso que eu digo, a igreja que está em oração, ela recebe o poder da oração. Ela recebe o poder para ministrar. Ela recebe o poder para conscientizar. Agora, pastores que não oram, obreiros que não oram, obreiros que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com o povo, como é que pode crescer uma igreja? Aí quando a sua igreja está vazia, que você não tem crescimento, você se aqueixa a quem? Ao povo que não está visitando ou você que não está sabendo trabalhar as células ou fazer os trabalhos evangelísticos e os trabalhos de casa junto com as células? Eu ensinei a semana passada como você multiplicar. Se você tem 10 discípulos e cada um lhe trazendo um, você vai ter 20, 10 daqueles que eles vão trazer e você que já ofereceu os 10, daí vai se multiplicando. Se cada crente que estiver na igreja, eu vou lhe dar exemplo, se eu hoje tenho uma igreja que tem 50 pessoas e eu faço um apelo para cada uma dessas pessoas trazer uma, eu vou estar no dia do culto com 100 pessoas adorando a Deus. Isso é uma conta bem fácil de ser feita, bem fácil de ser falada, é o que nós precisamos hoje, é que você traga o seu vizinho, mas para você trazer seu vizinho, eu quero te dizer uma coisa, você tem que ter testemunho. É aí que está o problema, porque tem crente que ele mora perto do vizinho e nunca falou de Jesus para aquele vizinho. Tem crente que mora na rua e ele nunca convidou um daqueles vizinhos para ir ao templo para adorar. Só que
a palavra de Deus, aqui como hoje eu estou pregando, que o poder da oração move a situação, é diferente. Nós temos que ter desejo, sede de almas, de pessoas para a igreja. Mas tem pessoas que trabalham diferente. Não, se eu levar para a igreja, o pastor vai se sentir bem, a igreja vai crescer e ele vai se sentir orgulhoso. O pastor está lá para curar as ovelhas através da palavra. E você que é missionário, que tem um chamado, você que conhece o seu vizinho que está do lado, você pode levar essa pessoa para conhecer o evangelho. Como eles vão conhecer a verdade se ninguém nunca pregou? Se você mora do lado do seu vizinho ou em frente de porta com ele, ele sabe que você é crente e você nunca disse para ele: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer te salvar, Jesus quer transformar o seu ministério. Você nunca falou isso para ele. É por isso que nós estamos dando continuidade nas nossas lives todos os dias e cada tema traz um resultado. Hoje o tema é o poder que há na oração. Hoje é o poder que há na oração. Então, Pedro, naquele momento, acordou depressa e levantando naquele momento, as algemas caíram por sua vez. Oraram antes de enviar Barnabé e Saulo como missionário. A gente sabe que antigamente, com todo o respeito que nós temos a todos os líderes, se separava pastores, obreiros, era em oração. Não existia separar ninguém porque ele tinha carro, casa, conta bancária, porque ele era empresário. Não se separava pessoas para a obra assim. As igrejas, há 20 anos atrás, entrava em consagração. Eu me lembro muito bem, os meus pastores, quando eu estava em tempo de convenção, tempo de reunião, de congresso, eles iam para a igreja a madrugada toda orar de joelho, pedindo a Deus que manifestasse dentro daqueles que estavam ali para escolher evangelista, presbítero, pastores, missionários para a obra do Senhor. Olha, e era tão de certeza que quando nós estávamos orando, Deus derramava a sua graça, manifestava o seu poder, o milagre acontecia de forma natural e Deus bradava da terra dizendo: filhos, eu escolho fulano, Bertrano, porque tem uma obra. E os pastores líderes ouviam a voz de Deus. Eu estou falando isso aqui, mas estou sentindo a presença do poderoso. Estou falando isso aqui, estou sentindo a presença de Deus, como Deus levantava mulheres e homens cheios da sua presença. Não separava pessoa nenhuma se não tivesse uma noite de oração. É lamentável te dizer que o tema que eu estou pregando aqui nessa noite fala sobre o poder da oração. E hoje separa-se pessoas só porque o cidadão tem um bom emprego, só porque o cidadão tem uma casa bonita, só porque o cidadão tem uma boa apresentação, só porque o cidadão tem uma condição econômica boa. Aí hoje separa todos eles, aí já titula pastor, bispo, apóstolo, diácono, auxiliares. E não foram para a oração, para a consagração que era antigamente feita. Mandar um abraço para Ronaldo Pereira, lá de Feira de Santana. Esse aí é um homem de Deus. E homem que tem testemunho aí, viu? Conheço muito bem. O obreiro lá de Feira de Santana. Então, o que acontecia naquela época? Naquela época a gente passava a madrugada toda, os pastores, obreiros. Eu me lembro quando eu fui escolhido por Deneval Lopes de Cerqueira, meu pastor, que está agora lá na região de Ondina, já não está mais com aquela força. E eu me lembro que quando eu fui separado para presbitério, certo? Eu fiquei a noite toda junto com os pastores, com o pastor Israel, com o pastor Deneval Lopes de Cerqueira. Na época, o cantor Vitorino Silva, ele veio adorar a Deus no congresso e a gente ficamos a noite toda. Os líderes, os pastores já tinham os nomes, mas só escolhia aqueles nomes depois que Deus batia Shekinah. A glória do Senhor manifestava assim. Você sabe que nós estamos precisando nos últimos dias, senhores líderes, pastores, independente de credo religioso, independente de placa religiosa, é voltar ao primeiro amor da oração. Hoje eu estou pregando aqui sobre o tema, o poder que a igreja tem quando ora. Porque a igreja naquela época não orava para políticos resolver nada na igreja. A gente orava para Deus abençoar e os tempos crescerem.
A gente não organizava-se hoje, esse patamar que circula no meio das religiões de líderes políticos. Eles nem tinham nem oportunidade de subir no santuário da glória de Deus, na casa de Deus, no templo. Hoje, os homens de Deus abriram espaço, vem cada tipo de pessoas que não tem nenhum compromisso com a palavra, independente que ele seja político, que ele seja ministro da hierarquia política, mas os homens de Deus tinham visão, era separado. Hoje você vê todo mundo no santuário, todo mundo no púlpito, todo mundo hoje é pregador, todo mundo hoje é pastor, todo mundo hoje é orador, mas o poder da oração que tinha na igreja era revelado. E quando eles chegavam, nós chegávamos com a vida errada, Deus manifestava e bradava lá no meio da igreja. Aquelas mulheres de oração era logo tomada em profecia e usada, e Deus falava: homem, este lugar que tu está entrando é lugar santo. Era isso que acontecia. Só que hoje todo mundo chega à vontade, todo mundo hoje chega do jeito que vai vivendo, do jeito que pratica suas iniquidades, vão para a igreja porque os profetas se calaram, aqueles que oraram ficaram cabisbaixa, deixaram o dom que é mais especial da profecia cessarem. Mas eu quero te dizer aqui, hoje, o que eu estou ensinando aqui, o poder da igreja que ora. A igreja que ora tem profetas, tem profecia, tem mistério, tem revelação. A igreja que ora não se engana nem se confunde com qualquer vaso, não. Porque hoje tem vasos aí que são de aparência, mas tem profetas que ainda revelam a verdade, custe o que custar. Então o poder da oração, que nós estamos aqui ministrando aqui sobre as igrejas, quando Estevão, na verdade, viu que já ia morrer, foi o que ele fez, ele orou, ele intercedeu a Deus, porque ele sabia que ia morrer sim, mas ele tinha consciência que o seu corpo desceria à sepultura da terra, mas a sua alma estaria presente para glorificar o nome do Senhor. O que eu quero que você entenda, senhores pastores, seus obreiros, presbíteros, você que é diácono da igreja, que nós temos a força. Você sabia que o diaconato é a força central da igreja? E muitas das vezes não é respeitado? O grupo de diaconato pode tirar o maior presidente que seja de qualquer denominação. Mas você sabe o que foi que fizeram com os diáconos? Colocaram a atividade que é realmente dele cuidar da casa de Deus, mas o diaconato tem que ser respeitado. Aí criaram-se os presbitérios, os evangelistas e os pastores, certo? Mas tudo isso criaram porque não estão vivendo na oração. Quem vive na oração, vive na submissão de Deus. Então, nós éramos escolhidos assim. Hoje não se vê mais uma reunião de pastor e orar 3 horas, 4 horas. Malmente chega lá no culto, ele 15 minutos já se levanta e já começa a bater o sino e já começa a preencher o tempo ali com a pressa para que o culto já acabe. Quando é na hora da pregação, não se dá uma condição que a palavra seja pregada para ser revelada, para acontecer os mistérios, para acontecer as manifestações. Mas por quê? Porque a igreja não está vivendo em oração. Mas existe ainda profetas na terra que estão vivendo em oração. Então, hoje, eu quero tributar esse texto aqui desse tema aos obreiros que estão desempenhando o seu trabalho em todo o estado da Bahia, que tem levado o evangelho, que tem anunciado o evangelho. Eu disse para Deus, se não for para a gente ser usado por Deus, não adianta nós estarmos pregando o evangelho. Porque quem foi chamado para pregar o evangelho precisa ter algumas qualidades. Primeiro, precisa ter testemunho. Segundo, precisa ter fé. Terceiro, aceitar a graça de Deus na sua vida. E não murmurar e não remungar. Hoje nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas protocolaram este evangelho da forma de só de prosperidade e riqueza, que o cara aceita Jesus hoje e amanhã está milionário, que o cara aceita Jesus hoje, amanhã se torna um pregador, que o cara aceita Jesus hoje, que ele não quer nem mais ganhar a vida, ele já quer ser status nas redes sociais, status nas igrejas que chega e a papo a fama, e ele não quer mais nem trabalhar, ele quer viver agora só do reino de Deus, recebendo uma ponta em uma igreja, recebendo outra ponta em outra igreja e financeiramente ele só lucrando. E a mensagem que ele prega é a mesma que o crente que está lá na igreja todos os dias prega.
Aí o pastor presidente convida aquele pregador, aquele pastor que se estabeleceu nas redes sociais, porque eu entendo o seguinte: eu não vou pagar pregador nenhum para estar adorando a Deus, agora eu vou dar a ajuda que ele precisa para vir adorar o nome do Senhor. E aí é o seguinte, eu faço com a igreja se esforçar toda para fazer aquele evento, de vez de a igreja multiplicar em alguma materiais que é conveniente para a igreja, de outro crescimento para ajudar alguns obreiros, algum missionário. Aí o que sai da igreja vai para aqueles pregadores e eles entregam a mensagem, a mesma que o pastor pregou ontem, e vai embora e vai ostentar em outro lugar, vai crescer em outro lugar, e minha igreja, a nossa igreja, fica da mesma forma. Mas por que isso? Foi porque os pastores perderam a visão da oração. Os pastores perderam a visão de buscar a presença de Deus. Os pastores perderam a visão de estar comprometido com a verdade da oração. Mas ainda temos pessoas que estão pregando o evangelho com toda a autonomia, com toda a oração, com todos aqueles que estão vivendo esta comunhão espiritual. E eu ainda creio que a oração é a força fundamental para a vida daqueles que suplicam. E o apóstolo Paulo, ele declara que a igreja que vive em oração, ela vive melhor espiritualmente. A igreja que vive em oração, ela tem respaldo de temor. A igreja que vive em oração, ela se disponibiliza para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Aí me falam, mas tem muitas igrejas. É bom que tenha muitas igrejas? Normal. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Mas o melhor é que a igreja esteja em comunhão uma com a outra. E o reino de Deus seja aplausível a todos. Agora, quem não está orando, está criando barulho, confusão e contenda. Mas a igreja que está orando, ela está vivendo o mundo espiritual. E Davi, na sua expressão, lá no Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi esclarece isso dizendo: olha, se Deus é o meu pastor, nada me faltará, eu tenho a disponibilidade de o glorificá-lo, de fazer que a sua vontade seja prevista em tudo. Salmo 91, versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e contemplará a glória do Senhor e a manifestação do Senhor. Precisamos, senhores, senhoras, queridos irmãos, amigos, estar vivendo momentos de oração. Nós não precisamos viver momentos de contendas. Não precisamos estar contendendo um com o outro. Precisamos estar vivendo momentos de oração, momentos de súplica, clamando ao Deus Todo-Poderoso para que as manifestações do Espírito aconteçam na vida de cada pessoa. Aí eu faço uma pergunta para você que está me assistindo neste momento. Qual foi o dia que você falou em mistério com Deus? Qual foi o dia que você orou e Jesus curou alguém que estava canceroso, alguém que estava com AIDS, alguém que estava paralítico, alguém que estava com doenças contagiosas e através da oração? Porque a Bíblia diz que a oração pode em tudo. E o poder está na oração e na palavra e no nome de Jesus. Agora você pode ser usado sim. Aí eu faço a pergunta: você está sendo usado por Deus para que essas manifestações realmente aconteçam? Para que a gente possa ter uma igreja saudável, nós precisamos viver o que nós estamos falando aqui nesta noite. E eu tenho a plena certeza que cada um de vocês que participa dos nossos cultos, vocês que participam através dos temas que nós pregamos. Essa semana eu estava falando sobre o tema poder, liderança e força. Poder, liderança e força. Que é mais importante hoje para os líderes: poder, liderança e força. Mas quando nós não colocamos a oração que faz tudo isso, poder, liderança e força, sabe o que é que acontece? A gente não tem credibilidade para avançar. Entendemos que um dia que aceitamos Jesus, somos salvos e salvos para sempre seremos. Não, não é bem assim não. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Aquele que permanecer adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, este sim conseguirá força para agir em momentos difíceis.
Enquanto isso, eu vou bebendo uma aguinha aqui e você vai compartilhando aí, viu? Porque hoje nós estamos falando da igreja que realmente ora. A igreja que realmente tem o poder da oração. E qual é a igreja que tem o poder da oração? É a igreja batista? É a Assembleia de Deus? É a adventista? É a igreja do Reino de Deus? É a igreja pentecostal Fogo e Chama? Qual é a igreja que tem o poder de Deus? Surgem essas perguntas, né? Qual é a igreja certa? É a igreja do tabernáculo? Qual é a igreja que realmente tem o poder de Deus? A igreja que tem o poder de Deus é você, que tem que estar com sua vida no altar, consagrando tudo a Deus e sendo usado por Deus através da palavra. É você que tem que estar vivendo os melhores momentos espirituais. É você que tem que estar consagrando a sua vida para ganhar vidas e encher o reino de Deus aqui na terra. O poder da igreja que ora contra o pecado. Quando nós falamos em pecado, tem pessoas que até ignoram a nossa fala quando nós falamos em pecado. Diz assim, quem é que não pecou? Quem é que não peca? Quem é que não comete pecado? Todo mundo. Quem não pecou? Todo mundo pecou. Todo mundo está fora da presença de Deus. Primeiro que eu quero falar para você que pecado, o significado de pecado é desobediência. E eu posso explicar isso dentro de uma razão. O que é pecado? Desobediência. Tudo aquilo que você desobedece se torna um pecado. Agora, se você me perguntar o que é iniquidade, aí agora eu tenho resposta para você. Iniquidade é pecado repetitivo. Pecado repetitivo é iniquidade. E me diga uma coisa, ontem tu não pecou não? Vamos se lembrar agora? Hoje nós não pecamos não? Então isso se chama iniquidade. Eu não estou mais em pecado, eu estou vivendo em iniquidade, pecado repetitivo. O poder da igreja que ora contra o pecado. A desobediência, ela já vem desde a fundação, desde a criação, aonde Deus criou o mundo. Primeiro eu quero falar da vida de Caim e da vida de Abel. Adão e Eva concedem 2 filhos. Desses 2 filhos, um produz algo bom para Deus e outro produz algo ruim para Deus. Por quê? O Caim obteve inveja de Abel, porque Abel ofereceu o melhor do que tinha para Deus. Caim ofereceu o que ele tinha, mas não ofereceu o que era o melhor. O que foi que aconteceu com Caim? Quando ele viu Deus receber a oferta de Abel, ele colocou em seu coração o espírito da inveja e colocou dentro de si a maldade de matar o seu irmão chamado Abel. Vocês sabiam que ainda existe pessoas assim dentro dos templos, fora dos templos, pessoas que não aguentam ver o seu sucesso? Você sabia que existe pessoas assim que tenta querer matar você em relação ao seu sucesso, à sua prosperidade? Existe. Você sabia que tem pessoas que opinam para que você não cresça no seu ministério, na sua igreja? Você sabia que existe pessoas assim que não deixam você crescer na empresa que você trabalha? Você sabia que existe pessoas que não deixam você ter uma melhora financeira porque ele nunca quer que você chegue ao mesmo patamar dele? Eu te dou um exemplo. Tem pessoas que compram um veículo e ele tem um poder de egoísmo tão grande. Se você comprar um veículo do mesmo que ele tem, ele se acha incapaz diante de você, aí ele compra outro superior para sempre querer ser melhor do que você. Isso é um espírito maligno que às vezes assume essas pessoas. E esse espírito tem prejudicado muito o ministério, muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores. Por isso que tem muitas divisões em igreja. As divisões que tem nas igrejas não é porque todo mundo quer pregar o evangelho, não. É porque aprenderam
que a coisa financeira é boa, aí eles rebeliam, saem da organização que um dia ele aceitou a Cristo para constituir um ministério e aí conviver com a razão que ele acha que está bem. E hoje a gente percebe que tem pessoas que não pregam mais contra o pecado. Hoje pode se prostituir, hoje pode se adulterar, hoje pode se fornicar, hoje pode tudo, porque os líderes têm medo de perder a oferta e o dízimo daqueles que praticam essas iniquidades. Eu estou lhe dizendo isso. Só que muitos têm escondido a verdadeira palavra de consciência para eles. E que Deus vai cobrar de você, pastor, de você, líder, porque o reino de Deus é santidade. Então tem muitas pessoas que têm escondido e não têm pregado mais sobre o pecado nas igrejas ou na igreja. Segundo o dicionário, para que você entenda, a palavra pecado significa transgressões de uma lei. Transgressões de uma lei. É como ele disse anteriormente. Se eu pedir para você não pegar esse livro, eu dei várias razões, e você vem e desobedece, você está transgredindo uma lei. E a lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus, ela é perfeita. E tem muita gente transgredindo a lei do Senhor. Quando o Senhor chamou Adão, e todos os dias Deus pela tarde passeava com Adão. E Deus viu a necessidade que Adão tinha de ter alguém para ser seu auxiliador, seu adjunto, uma pessoa que ajudasse ele. Deus viu que Adão estava só. E Deus colocou Adão em um profundo sono. Nesse profundo sono que Deus colocou Adão, nesse profundo sono, Deus tirou da sua costela, formou-se uma mulher. Quando Adão acorda, ele acorda com outra pessoa já no paraíso. Até aquele momento, Adão não sabia nada sobre transgressões das leis, que era o pecado. Por isso que muitas pessoas têm vivido hoje nas igrejas assim, pecando, consciente, transgredindo a lei. Como eu falei aqui, o que é pecado? Significa transgressões de uma lei, de um princípio religioso ou de qualquer ponto de regra, principalmente ético ou moral. Também tem como sinônimo de culpa, falta, defeito, maldade. Fala sobre pecado, sobre hoje a pós-modernidade, que gera a maioria das vezes uma sensação de mal-estar. E uma vez que o assunto interfere as relações humanas, e da maneira de segundo, qual cada um indivíduo traça sua forma de viver. Esse é o ponto que eu quero chegar para que vocês entendam. Quando Deus forma da costela de Adão uma mulher, e Deus mostra para eles dois tudo que havia no paraíso, tudo que tinha no paraíso, Deus mostrou. Tudo que tinha de bom, Deus mostrou para Adão e para Eva. Mas teve um momento que Deus chegou para ele, está vendo aquela árvore que ali está? Ele disse, sim, Senhor, nós estamos vendo. Faça de tudo, mas daquela árvore que ali está, eu te digo, não coma daquele fruto. Porque quando você comer daquele fruto, você conhecerá o bem e conhecerá o mal. Pronto. O que aconteceu? O inimigo da nossa alma, chamado Lúcifer, Luzbel, que é o anjo de luz, manifestou-se em uma serpente, um dos animais que existia lá, e que aquele animal teve um diálogo com Eva, dizendo para ela que aquele fruto era um fruto de conhecimento,
que a partir que ela comesse aquele fruto, ela ia descobrir o bem e o mal. O que muitas das vezes impulsiona o homem a errar são as coisas proibidas. E tudo que é proibido é desejado. Tudo que é proibido, as pessoas têm a capacidade de querer ver para saber o que é aquilo. E Eva transgrediu a lei, porque Deus tinha falado para os dois que de tudo que estava no paraíso, a única árvore, o único fruto, era para eles não comer, porque descobriria o bem e o mal. Voltando para a igreja dos dias atuais, existem líderes e pastores que aceitam tudo na igreja para não perder um bom dizimista, um bom ofertante ou alguém que colabora com a obra que é de Deus. Agora eu quero deixar bem claro que a obra de Deus, ela é cuidada por Deus através dos seus fiéis. E se nós orarmos, como eu estou pregando sobre o tema de oração nessa noite, e vivermos em oração, a gente não vai precisar de político A, político B, político C para realizar a obra de Deus. Entenda que a obra de Deus é realizada por Deus e por aqueles que são seus fiéis. Eu não estou querendo dizer aqui que o político cristão não deva ajudar a igreja e que o político cristão não seja beneficiado. Eu quero dizer para os pastores que cada um de nós temos o caminho da oração para suplicar a Deus as vitórias que nós precisamos para a gente agir para a obra de Deus. E Eva, após comer o fruto, ela se olhou e viu seu corpo dentro das raízes carnais. Ela viu ela mesma nua. Após ela dar aquele fruto, aonde Adão também desobedeceu a ordem, transgrediu a lei de Deus, comeu o fruto, e os dois se viram ambos nus. E no outro dia, Deus se manifesta e vem visitar os dois. E Deus fala: Adão, Adão. E ele não respondeu em momento nenhum. Deus repetiu mais uma vez: Adão, onde estás? Você sabe por que muitos líderes, muitos pastores, muitos crentes fogem dos profetas? É porque os profetas têm olhos e visão de Deus para revelar os pecados ocultos que muitos têm feito. E os profetas, quando revela, ainda é crucificado por estar mostrando a verdade e às vezes criticado. Só que Deus está preparando uma igreja aqui na terra espiritual, aonde o pecado não poderá ficar escondido. Ele vai ter que ser revelado para que a glória do nome do Senhor seja mostrada na vida de falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores que não têm um compromisso com a verdade. Eu estou falando com você que está agora me assistindo. Não adianta que nada ficará oculto que não seja um dia revelado. E nada ficará encoberto que não seja mostrado. Olha o que aconteceu quando Deus falou com Adão e disse: onde estás? Ele bradou de lá dizendo: Senhor, a mulher que tu me deste, ela fez eu errar. Só que o homem tem que reconhecer que ninguém faz você errar. A Bíblia diz: o que se queixa o homem dos seus próprios pecados, das suas iniquidades. Foi ele que desobedeceu, porque se ele não comesse, ele teria uma vida diferente. Aí Deus manifestou a verdade para eles e disse-lhe: olha, Adão, você iria viver de forma bacana aqui no paraíso. Mas por causa das suas transgressões, que você desobedeceu a lei e a ordem, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Olhou para a mulher e disse: e você
Com dores terás partos. Você vai ter filho, mas vai sofrer dores. A serpente pensou que não ia acontecer nada com ela. O diabo sempre pensa que não vai acontecer nada. Mas naquele momento, o Senhor disse: e você, serpente, vai se arrastejar todo o tempo na terra. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que tem muitas pessoas que têm escondido a iniquidade, o pecado de alguém, mas você é responsável pelo pecado de alguém. Se você não esclarecer, não mostrar a verdade, você também faz parte do mesmo processo que ele está passando, porque você sabia. E o mais importante é que você pregue o reino de Deus e anuncie para ele. Que cada um indivíduo traça a sua forma de viver. A Bíblia diz que cada um tem livre-arbítrio de fazer a sua escolha. Porém, eu tenho que lhe mostrar a verdade da salvação para que você não erre, para que você não se contamine, para que você não saia da presença de Deus e busca pelo prazer defendido a todo custo. Trata-se de questões que as pessoas interpretam como transgressões e outros podem encarar apenas como busca pela felicidade, sujeita a fatos que podem ocorrer em relação às questões colaterais. E quais são os efeitos colaterais do pecado? Tristeza, desânimo, angústia, peso, cansaço, desarmonia, falta de alegria, são os efeitos colaterais do pecado. Porque quem está pecando não vive bem não, pai. Quem está pecando não vive feliz não. Quem está pecando não tem como olhar para o céu e dizer: Deus tem misericórdia de mim. Mas um arrependido pode dizer sim: eu pequei, mas me arrependo, retorno, porque a Bíblia diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. Contudo, à luz da Bíblia, pecado é uma atitude ou uma resolução humana que afasta a criatura do seu Criador. Quem é o Criador? Deus. Estabeleceu limites para oprimir e privar o homem da felicidade, mas para proteger aquele que criou, ele promoveu equilíbrio, harmonia entre a criação e a criatura. Ah, mas nós vamos viver todo o tempo sem pecar? Querido, eu quero te dizer para você o seguinte, que Deus deu livre-arbítrio para você escolher, mas Ele também deu força para você sobreviver os dias maus e viver os dias que você pode. A transgressão, ela faz limites e constitui pecado daqueles que ficam em depressão. São valores primordiais para uma sociedade justa e pacífica. A sociedade, ela é muito bonita quando ela exige de todos que são da sociedade o direito de andar certo. Mas às vezes a sociedade no escuro, eles praticam atos ruins, mas não estabelece para o público. Hoje eu encerro esse tema aqui dizendo para vocês o seguinte: hoje nós falamos do poder da oração. Amanhã nós vamos mostrar como nos livrar dos dias maus. Amanhã nós vamos falar porque uns prosperam e outros não prosperam. Então eu conto com a sua participação, eu conto com você, para amanhã, ao mesmo horário, nós estarmos dando esse estudo para todos, tanto da nossa igreja e para aqueles que não são da nossa igreja, porque a palavra é única, Deus é glorificado, Deus é exaltado e o que importa é que Ele seja louvado entre as nações e a palavra seja pregado. Eu quero que você compartilhe essa live, porque vai ter alguém que vai estar precisando. Vai ter alguém que vai estar necessitando de ouvir um texto desse. Vai ter alguém que quer mudar de vida e a partir de uma live dessa vai compreender o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós ministramos, para que as coisas assim sejam bem-sucedidas. No mais, eu vou fazer esta oração e estarei encerrando no nome de Jesus esse contexto hoje. E lembrando para você que amanhã, quinta-feira,
Nós vamos estar em Candeias, na Igreja Batista, Visão de Águia, pregando uma palavra de fé. Vá lá receber uma cura, vá lá receber uma palavra, vá lá ter uma edificação espiritual através do texto que nós vamos ministrar. E se você quiser entrar em contato comigo, eu vou lhe dar um contato do meu zap, 75-9202-1345. 75-9202-1345. E venha compartilhar com a gente, porque Deus é fiel. Oremos ao Senhor nesse momento, a você que está agora em casa, com o smartphone ligado, você que está na programação do site da TV Notícia do Povo também ligado, porque eu estou agora para o mundo todo nessa live, eu estou no rádio e estou aqui no Facebook. E eu vou orar a Deus e tenho a plena certeza que Deus vai manifestar neste momento. Se você estiver doente, se você estiver doente, se você estiver com enfermidade, o Deus que eu sirvo vai repreender essa enfermidade na sua vida agora. Todo mal cessará na sua vida agora, porque nós vamos paralisar todas as doenças através do nome de Jesus. E eu creio no poder do nome de Jesus, creio na palavra. Eu sei que o meu Deus está vivo e presente neste momento, está visitando a sua casa, a sua família. Eu sei que meu Deus neste momento está repreendendo todas as diversidades. Eu sei que meu Deus está abrindo porta de emprego para você. Eu sei que Deus está te dando um casamento novo. Eu sei que Deus está restaurando a tua saúde. Eu estou liberando uma palavra de fé neste momento, porque o meu Deus está visitando a tua casa agora. Oh, aleluia! E sei que meu Deus é um Deus de saúde e de paz. E essa palavra que foi edificada no seu coração, eu quero te dizer que Deus vai visitar. Quero mandar um abraço para Maria e dizer: Maria Silva, Deus é contigo e vai restaurar a tua vida dentro do teu lar agora. Receba agora a presença do Espírito de Deus. Deus está dizendo para mim que vai mudar o teu cativeiro. E hoje ainda tu receberá uma ligação do que você tem pedido a Deus para Deus manifestar. Deus está dizendo para mim agora, pessoalmente, para eu falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos orar. E neste momento, um arco de 5.000 metros, nós vamos pedir a Deus para repreender todo o espírito da morte, espírito da contenda. Trabalhos que estão sendo feitos agora nas matas virgens. Trabalhos que estão sendo feitos para querer ver você na tristeza. Nós vamos expulsar no nome de Jesus. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus que eu profiro a fé. Deus que eu acredito na cura. Deus que eu estou orando. Deus que eu estou pregando este evangelho, Senhor. E tenho a plena certeza que este evangelho que eu prego é um evangelho de poder. Ó Deus, a tua glória neste lugar. A tua presença, Senhor, na vida daqueles que estão me assistindo no rádio, me assistindo agora através do Facebook. Ó Deus, me ouvindo, Senhor, através desta mensagem. Pai, libera neste momento a cura. Libera a manifestação da tua graça. Libera a manifestação do teu poder. Que todas as trevas, todas as maldições que foram proferidas para você não ser sucesso, eu libero agora uma palavra de fé. Que você restaurará a sua saúde, o teu ministério. Deus tem levantado a tua casa, uma casa profética, uma casa de vitória, uma casa de bênção. Receba de Deus neste momento a graça dele. A presença do Espírito é sobre a tua vida. E um arco de 5.000 metros agora, todas as legiões, todos os espíritos seja agora amordaçado, seja agora parado, neutralizado, porque o poder da glória de Deus é sobre a cidade de Candeias, sobre Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Salvador, sobre todo o nosso estado. Deus, eu profetizo, porque há cura pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tome posse da vitória e receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. E você diz graças a Deus e eu aqui digo amém. Muito obrigado pela atenção de vocês que compartilharam com a gente, que estiveram comigo. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta a partir das 19 horas, se Deus assim nos permitir. Mas, se não estiver, nós vamos estar louvando ao nome do Senhor. Muita felicidade, muita paz e Deus abençoe a todos vocês. Shalom, a paz do Senhor.